tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. A nossa aula de hoje é o capítulo 6 do livro da Cleópatra, do Alberto Ângela, e hoje a gente vai perceber algumas nuances da história que são bastante interessantes. Nisso, Otávio e Marco Antônio vão ficar um contra o outro. O Otávio voltou para Roma depois da morte do Júlio César e vai encontrar uma situação bastante caótica, como vocês podem imaginar, e o Marco Antônio como líder de tudo. O Marco Antônio tinha pegado o dinheiro do Júlio César, estava se colocando como líder de Roma e provavelmente ele ia virar o líder de Roma se o Otávio não tivesse sido tão inteligente. Eu costumo dizer, gente, que assim, o Júlio César, sim, foi um grande general de guerra, mas assim, o Otávio Augusto, que vira Augusto depois que ele virou imperador, vai ser uma das figuras mais inteligentes que a gente teve na história, em questão de estratégia política, de saber com quem ele vai se aliar, o que ele vai fazer para montar essa imagem dele. Imaginem que nessa época aqui que o Júlio César faleceu, ele não tinha nem 19 anos, estava para completar 19 anos, ou seja, era rapaz, não tinha uma grande experiência política ou uma grande experiência como general de guerra, mas mesmo assim ele conseguiu criar várias estratégias que vão acabar levando ele a ser o primeiro imperador romano lá em 27 a.C. E o Marco Antônio, quando ele quando Otávio chega e tenta enfrentar o Marco Antônio vai achar que esse rapaz, que não tinha nem 19 anos, não tinha capacidade suficiente para vencê-lo. Mas ele vai se enganar, assim como muitos outros políticos e generais em Roma vão se enganar com relação a essa postura do Otávio. Ele teve muita coragem em vir para Roma, porque ele estava fora de Roma quando Júlio César foi assassinado, recebeu a notícia que o César tinha morrido e que ele tinha ficado como herdeiro de tudo aquilo que era do César, incluindo o nome do Júlio César, e decidiu vir para Roma, mesmo sendo aconselhado a não vir, porque ele poderia ser assassinado também. Ele vem para Roma, enfrenta tudo isso e vai acabar conseguindo fazer uma série de golpes políticos que vai levá-lo a ser o primeiro imperador romano. Então, logo que ele chega em Roma, ele começa a criar estratégias como recolher fundos para dar o dinheiro que o César tinha prometido como herança para a população romana. Olha só que não é simples isso, tá, gente? Parece simples, mas não é. A estratégia de eu vou agradar o povo, e do momento que eu dou o dinheiro para a população, eu estou mostrando que eu estou do lado da população que está desesperada sem um líder. Então, se a população está sem um líder e eu estou ajudando a população, veja como eles vão amar a mim e não aquele que está só querendo se vingar, por exemplo, dos assassinos do Júlio César. Ele vai criar uma estratégia um pouco diferente que vai funcionar muito melhor. Ele também vai financiar jogos e espetáculos para a população. Afinal de contas, essa população estava sofrendo com a morte do Júlio César, estava sofrendo com essas batalhas internas que estavam acontecendo. E um desses jogos, no mês de julho, a gente tinha, entre os dias 20 e 30 de julho, aproximadamente, jogos que eram celebrados em honra ao Júlio César, em honra às vitórias do Júlio César. E em uma dessas festas, em julho, vai aparecer um cometa no céu, e esse cometa vai ficar brilhando no céu dia e noite durante uma semana, durante 7 dias. E os romanos eram muito supersticiosos, tá? E normalmente um cometa era considerado um mau presságio, uma notícia que não era boa, não era bom ver um cometa no céu. E o Otávio, gente, vai usar toda a estratégia e inteligência dele para mostrar o contrário, dizer que não é bem assim. Na verdade, esse cometa
era um sinal que o César estava no céu ao lado dos deuses, ou seja, um Deus entre os deuses. E ele vai incutindo isso na cabeça das pessoas de uma maneira muito sutil e inteligente, com a propagação da imagem. Uma das pessoas que foi mais hábil em fazer isso foi justamente o Otávio. A propaganda, a imagem como propaganda. Como? Imagine o seguinte, você fazer muitas moedas com a imagem do Júlio César com uma estrela na cabeça, que seria essa estrela, esse cometa, que significava que o Júlio César tinha subido ao céu junto com os deuses e que agora ele era um deus. Essa estrela que era símbolo de prosperidade, símbolo de coisas boas, na moeda. A moeda é uma coisa que quase todo mundo tem na mão, né? Não é um objeto que você vai ver só na casa de um político, com uma escultura, por exemplo. Não, é uma coisa que está correndo na mão das pessoas. E essa pessoa pega essa moeda e fala, nossa, tá aqui, ó, eu, filho do Júlio César, né? Eu sou a imagem do Júlio César e do outro lado, o Júlio César com essa estrela na cabeça, antes mesmo do templo do Júlio César ter sido construído. Porque daí o que aconteceu? Em 42 a.C., ou seja, um pouco depois dessa notícia se difundir aqui, que o Júlio César tinha virado um deus, estava entre os deuses, o Júlio César vai ser oficialmente divinizado, e assim, virando Divus Iulius, e o Otávio, que tinha sido adotado pelo Júlio César, agora tinha virado o quê? Filho de um deus. Olha, gente, que estratégia inteligentíssima de você dominar um público sem usar a guerra, né? Usando só a imagem, usando a ideia de que o Júlio César tinha virado um deus. É sensacional. Então, essa aqui é a imagem da moeda, onde aparece o Otávio, de um lado, filho divino do Júlio César, né, que é do outro lado, com esse templo aqui, com a estrela em cima, simbolizando esse Sidus Iulium, que foi o cometa que ficou no céu por 7 dias em julho de 44 a.C.